Querido irmão, querida irmã, neste domingo 8 de setembro celebramos o 23º domingo do tempo comum. Que possamos hoje acolher com ternura a verdadeira liberdade e a herança eterna do nosso Senhor. No Evangelho desse domingo, escrito por São Marcos, acompanhamos o Cristo realizando um milagre em um homem surdo. Deus afasta o homem para curá-lo, pois não era em meio à multidão que o milagre deveria ocorrer. Deus realiza constantemente milagres em nosso íntimo, no nosso secreto. Cabe a nós acolhê-los e testemunhar as maravilhas que o Senhor deseja que sejam transmitidas. Se você deseja abrir o seu coração para os dons de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode levar a ação do Senhor a um coração desesperançoso. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o primeiro trechinho da palavra de Deus que nós ouvimos hoje é uma profecia de Isaías, um homem que viveu séculos antes do nascimento do Senhor Jesus, mas que recebeu do Espírito Santo um lindo retrato de como seria o nosso Salvador. Isaías escreve para a gente sobre como seria o Messias, o que ele faria. E agora que nós sabemos como ele é e o que ele faz, a gente lê essas passagens e diz: é incrível como Deus mostrou a esse profeta como é Jesus. O que ele faz na vida da gente quando ele entra na nossa vida. No trechinho da primeira leitura de hoje, Isaías diz que quando chegar o Salvador, ele vai dizer às pessoas deprimidas, às pessoas abatidas: criai ânimo, não tenhais medo. E elas vão criar ânimo, e elas vão vencer o medo. Sabe, a palavra de Jesus, ela é diferente da nossa. Quando a gente diz a uma pessoa: tenha medo não, isso pode ser apenas um encorajamento, ou isso pode ser uma cobrança. Quando a gente diz a uma pessoa: não fica triste não, isso pode ser uma tentativa de confortá-la, ou isso pode soar aos ouvidos dela como uma cobrança. Mas a palavra de Jesus, ela é diferente. A palavra de Jesus faz acontecer o que ele diz. Por isso, quando Jesus vem e diz às pessoas deprimidas, e quando Jesus chega na vida da gente e nos encontra abatidos,
desanimados, e nos diz: cria ânimo. Ele não está nos cobrando algo que a gente não sabe nem de onde tirar. Quando ele diz cria ânimo, ele traz ânimo novo para a alma da gente. O que Jesus diz, ele faz acontecer. Por isso, quando Isaías fala, quando o Messias chegar, ele vai dizer às pessoas: criem ânimo, não tenham medo. Não significa que Jesus chegou para nos cobrar coisas. Significa que ele chegou para nos trazer o que ele sabe que sem ele a gente não tem. É quando Jesus entra na nossa vida, ele nos encontra do jeito que encontra. E às vezes a gente está prostrado de desânimo, de depressão, de cansaço. Mas quando ele chega, ele pode fazer as coisas todas de novo. Ele pode dar um ânimo que a gente não tinha. Ele pode dar para a gente uma segurança que a gente não encontrava. Isaías ainda diz: quando ele chegar, ele vai abrir os ouvidos dos surdos, ele vai fazer falar aqueles que são mudos, ele vai refazer as pessoas que ele encontrar no seu caminho. Esse é Jesus. Quando Jesus entra na vida da gente, ele faz a gente de novo, começando por dentro. E o trechinho do evangelho que a gente ouviu hoje mostra exatamente isso. O dia em que Jesus passa pelo caminho de um homem que ele encontra surdo, porque não ouvia, incapaz de falar com clareza. E você pode imaginar todo o resto que está envolvido nisso no tempo de Jesus. No tempo de Jesus ainda não tinham criado a linguagem de sinais. Então uma pessoa surda, ela ficava distante do que acontecia ao redor dela, da vida. Ela ficava perdida dentro de si própria. E se era surda, portanto não conseguia falar, porque a gente aprende a falar ouvindo. Você aprendeu a falar quando era criança, não lendo um livro de língua portuguesa, mas ouvindo as pessoas falarem. Esse homem também ficava preso nas suas dores, nas suas coisas, porque ele não sabia colocar para fora isso. Ele não sabia dizer, ele não sabia explicar, a não ser com muito embaraço e dificuldade, aquilo que ele carregava dentro. Era bem mais complicado do que talvez seja ainda hoje. Pois a Bíblia diz que Jesus estava passando por um lugar e levaram até ele um homem surdo que falava com dificuldade. E as pessoas pediram: Jesus, põe a tua mão na cabeça dele. Só isso. As pessoas sabiam que quando Jesus chegava, tocava em alguém, o toque de Jesus fazia diferença. Então elas só pediram uma coisa: não precisa nem parar não, só põe a mão na cabeça dele. Mas Jesus deve ter olhado para aquele homem com compaixão, e Jesus parou tudo. E Jesus não só colocou a mão na cabeça dele, Jesus pegou o homem pela mão e tirou o homem do meio daquela multidão. Sempre onde Jesus passava, ia muita gente junto. Jesus tirou o homem do meio da multidão e ficou a sós com ele. É como se Jesus estivesse mostrando para um homem que não conseguia ouvir: olha, você é importante para mim. Vou parar tudo, vou deixar todos os outros lá esperando, para que a gente tenha um tempinho a sós, para cuidar só de você. E Jesus leva o homem para ficar só com ele. Talvez nesse momento o homem tenha ficado um pouquinho assustado, mas devem ter dado um jeito de dizer para ele que Jesus era diferente, era especial. Então ele deve ter se sentido importante. Ele está só comigo agora. Sabe, irmãos, quando Jesus entra na vida da gente, ele faz a gente entender que para ele a gente tem um valor
único, não se repete, não é tirado. Jesus tem todo o tempo do mundo para a gente, o que as outras pessoas não têm, até porque não podem, porque ninguém dispõe de todo o tempo do mundo. Ele pode, Ele dispõe de todo o tempo do mundo. Então Ele é capaz de fazer a gente entender, olha, o que eu preciso dEle, Ele pode me oferecer. Ele sabe olhar para mim como uma pessoa única. Eu não sou mais um no meio de uma multidão, como tantas vezes a gente se sente, em tantos lugares, só mais um. Não, para Jesus não é desse jeito. Jesus leva o homem para um lugar à parte e começa a fazer umas coisas diferentes. Mas cada coisa que Jesus faz, diz algo para aquele homem e diz algo para a gente. Primeiro, Jesus toca nos ouvidos dele. O homem era surdo, os ouvidos eram o ponto fraco dele. Quando Jesus entra na vida da gente, Jesus não fica naquilo que é superficial. Jesus chega nos nossos pontos fracos, lá onde a gente não funciona bem, lá onde a gente está embolado, lá onde a nossa vida parece que não anda para frente. É aí que Jesus chega. Sabe, irmãos, Jesus não veio para remendar algumas coisinhas na nossa vida. Jesus veio para dar vida nova. Só que essa vida nova, ela começa no fundo da gente, dentro. Então a mão de Jesus chega lá. Só que a gente passa muito tempo, talvez defendendo aquilo que em nós está machucado, aquilo que em nós é ponto fraco. A gente não quer que ninguém encoste nisso, que ninguém fale disso, que ninguém veja isso, porque está muito sensível. A gente tem medo que as pessoas machuquem mais. Só que quando Jesus chega e Ele entra na nossa vida, querendo que a gente abra para Ele, desabafe com Ele, aquilo que em nós não vai bem, aquilo que em nós não funciona, Ele nunca chega para ferir. Ele nunca chega para dizer o quanto a gente está errado e o quanto a gente não tem jeito. Ele chega para curar. Ele chega para ajudar a gente a justo ali, onde a gente talvez esteja patinando, viver as coisas de um jeito novo, de um jeito melhor. Jesus toca nos ouvidos desse homem. Você imagina uma pessoa surda, você chega e começa. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus tira a saliva dele e passa na boca do homem. Que coisa estranha, né, Jesus? Mas esse gesto pode dizer tanta coisa. Quando a gente é criança, você sabe que os nossos machucados se curam de duas maneiras. E as duas têm a ver com isso. Primeiro, se eu estou sozinho, como é que eu curo um machucado? Certo? Se a mamãe está por perto, como é que cura o machucado? Mamãe dá um beijo e passa. Pronto. Irmãos, esse gesto de Jesus tem a ver com essas coisas. Mas também tem a ver com outra coisa. Você sabe que lá no comecinho da Bíblia, quando a Bíblia quer nos dizer que nós fomos feitos por Deus, nós não somos um acaso. Deus moldou a gente. Deus fez da gente uma obra-prima dele. Quando a Bíblia quer dizer isso para a gente, a Bíblia diz que Deus nos moldou a partir do barro. Só que só dá para moldar barro com lama, né? Quando Jesus, com saliva, toca esse homem, é como se Jesus estivesse dizendo: eu vou fazer você de novo. Talvez esse homem achasse que era uma peça com defeito, e Jesus estava ali para mostrar: olha, eu vou refazer você. Você vai se ver de outro jeito agora. Jesus suspira, um suspiro de compaixão, um suspiro de preocupação por aquele homem, e diz para ele, éfata, que quer dizer, abre-te. Lembre que o homem era surdo. Jesus não estava falando para os ouvidos desse homem.
Jesus estava falando para ele inteiro. E Jesus sabia que talvez a única coisa que tivesse fechada nesse homem não fosse o ouvido. Talvez Jesus soubesse que esse homem tinha se fechado inteiro. A gente fecha a cuca da gente, porque uma pessoa que no tempo de Jesus era surda e falava com dificuldade, ela era muito limitada. E talvez esse homem tivesse fechado a sua mente, sem imaginar muita coisa para a sua vida, sabe? Eu estou passando pela vida, mas eu não faço planos, eu não sonho. Jesus sabia que talvez esse homem tivesse com o coração fechado, porque você já imaginou como deve ter sido difícil para ele tentar se explicar para as pessoas, e ver que alguém talvez tenha levado na brincadeira quando ele estava com alguma dor, e talvez alguém tenha ficado impaciente com ele, tentando falar com ele sem perceber que ele não escutava, e esse homem talvez se defendendo, tenha fechado o coração dele. Jesus sabia que não eram só os ouvidos que estavam fechados, por isso Jesus não diz, abram-se os seus ouvidos, Jesus diz, abre-te, por inteiro, abre a tua mente, abre o teu coração, abre os teus ouvidos, abre as tuas portas, abre. Irmãos, quem sabe hoje, Jesus não gostaria de fazer essas coisas também com a gente, ainda que a gente esteja numa igreja, onde tem muita gente junto, você pode ter certeza, que o Senhor Jesus sabe olhar para cada um, de um jeito que não se repete. Jesus sabe das coisas da nossa alma, e Ele tem todo o tempo do mundo para a gente, e Ele é capaz de perceber o que de repente a pessoa do nosso lado não percebe. Sabe, quando a gente vem para a igreja, a gente não faz ideia do que a pessoa do lado da gente está vivendo. Tem pessoas aqui, e eu estou vendo por alto assim, que estão fazendo tratamento de quimioterapia. Tem pessoas aqui que estão em luto. Tem pessoas aqui que estão vencendo uma depressão. Tem pessoas aqui que estão passando por um tempo de separação na família. Você nem imagina que talvez seja a pessoa do seu lado. Às vezes quem está do lado da gente não nota, até porque a gente tem que tentar dar uma de, segurar os pontos, Mas olha, Jesus nota, Jesus sabe, como Ele tirou aquele homem do meio da multidão, Ele lida com cada um de nós, com as nossas complicações, todas elas. Jesus hoje, talvez tenha trazido a gente aqui, para mais uma vez tocar nos nossos pontos fracos. Eu estou aqui de novo, eu estou voltando para a igreja, mas Deus sabe como é que eu estou, Ele sabe de verdade. Deixa Ele mexer nisso. Não tente mostrar para Jesus algo que não é. Você não precisa convencê-lo de que você está todo bem. Não, Ele sabe como é que a gente está. E talvez Ele esteja querendo saber de você algumas coisas. E essa mágoa aí, você vai me entregar quando? E essa incredulidade, você vai confiar em mim quando? E essa mania que você está tendo, você está patinando numa coisa que você sabe que não vai te levar a lugar nenhum. Quando é que você vai ter forças com a minha ajuda para colocar um fim nisso? Jesus toca nos pontos em que a gente não está funcionando, Jesus toca nos pontos fracos da gente, não para nos machucar, mas para nos ajudar a dar um passo novo, diferente do que a gente tem tentado fazer. Jesus toca na gente para nos refazer, ou quem sabe às vezes só para dar um beijinho de mãe, para dizer, tá sarado, viu? Porque às vezes o que a gente está precisando é isso mesmo, É só um pouquinho de atenção, é só um pouquinho de cuidado. E quem sabe hoje Jesus não está dizendo para a gente, abre-te. Ele sabe que não é só o ouvido da gente que está ruim, o fígado que está ruim, a coluna que está ruim. Ele sabe que às vezes a gente se fecha,
E esse se fechar é com tanta força que até o corpo dói. Mas ele começa muito mais dentro. A gente vai fechando os horizontes da gente. A gente vai se tornando meio desesperançado, descrente da vida. A gente vai fechando o coração da gente, sabe? Para se defender dos outros. Não quero mais saber, sai para lá, sei lá. Abre-te de novo, arrisca viver de novo. Se abre para a vida de novo. É interessante que tem um detalhe legal nessa história do evangelho de hoje, porque a Bíblia diz que quando Jesus curou esse homem, ele começou a ouvir e imediatamente começou a falar sem dificuldade. Jesus também cura o jeito da gente se relacionar com as pessoas ao redor da gente. Ouvir e falar tem tudo a ver com conviver, estar junto. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele ensina a gente a ouvir e Ele ensina a gente a falar. E como a gente precisa dessas duas coisas. Muita apurrinhação que a gente vive em casa, na família da gente, no lugar onde a gente trabalha, tem a ver com o fato de a gente ouvir mal e às vezes falar mal. A gente ouve já com pressa, né? Achando que já entendeu tudo. Gente, as pessoas quando falam, elas não falam só aquilo que elas estão dizendo, elas às vezes estão falando um monte de outras coisas. Quem é mãe, pai, sabe disso melhor do que ninguém, né? Desde aquele momento em que o filho começa a chegar muito cheio de chamego, e principalmente o pai logo percebe o que você quer, né? O que está acontecendo aqui? O filho chega, papai, meu querido papai, e o pai já está entendendo, esse moleque está precisando de alguma coisa, né? Está querendo pedir alguma coisa, né? Até os momentos mais complicados em que a gente nota, sem que a pessoa diga, que ela está pedindo ajuda. A gente precisa aprender a ouvir, mas tentar ouvir dentro. Não é só, pior coisa do mundo é encontrar uma pessoa que você nem terminou de falar e a pessoa já está dizendo, não é isso, não é assim. Peraí, como é que você sabe que não é isso? Eu estou falando, calma, né? Ou então a gente às vezes não quer nem terminar, né, de ouvir e já tem uma solução. Às vezes a pessoa não está precisando de solução, ela só está precisando ser escutada. Agora, se a gente não sabe ouvir, a gente também não sabe falar, né? E às vezes a gente fala e ao invés de simplesmente dizer o que a gente pensa ou sente, o que a gente diz acaba sendo uma arma para machucar o outro. Eu não preciso transformar tudo o que eu digo, quando eu quero dizer o que está acontecendo aqui dentro, numa arma. Eu posso dizer o que for, sem agredir, sem ferir logo de primeira. Mas eu preciso aprender a ouvir, e então também aprender a falar. As coisas que a gente sente, que a gente pensa, a gente não precisa expressá-las o tempo inteiro em contraposição, confrontando todo mundo. Eu posso simplesmente dizer o que se passa aqui dentro, sem que o outro se sinta cobrado ou colocado contra a parede, se eu aprender a ouvir e falar. Aquele homem que Jesus curou, voltou para casa naquele dia, conseguindo ouvir e conseguindo falar perfeitamente. Quem sabe hoje, Jesus não gostaria que a gente voltasse para casa um pouquinho mais capazes de escutar e um pouquinho mais com jeito para falar. Quando você chegar em casa hoje, né, sei lá, na hora do almoço lá com a galera, quando você sentar com o pessoal na mesa, nota isso. As pessoas falam coisas, mas às vezes elas estão dizendo mais do que simplesmente aquilo que está saindo ali. Se você está ouvindo a pessoa, não só uma fala, às vezes a gente está ouvindo alguém, mas está até de costas, né? Fala aí. Não, mas olha para mim, eu não escuto com os olhos, eu escuto com os ouvidos, fala aí, né? Se a gente prestar atenção na pessoa, não só numa fala, de repente a gente vai ver que o modo como ela diz, está mostrando que ela está angustiada, que ela está preocupada, ou que ela está feliz. Às vezes,
padre tem que ouvir muito, né? Então, fazer o quê? Vamos lá, né? Eu acho engraçado como é que as pessoas rápido mudam, à medida que vão falando de coisas complicadas, sofridas, mas aí se elas falam logo depois de alguma coisa que traz esperança, que dá alegria, como é que o semblante muda e a pessoa começa a falar mais, sabe? Ela estava falando assim, padre, porque o negócio lá em casa está muito complicado, eu não sei, mas semana que vem a gente vai viajar, e aí a gente vai lá ver a minha família lá no Nordeste, aí a gente vai tirar uns dias, pronto, aí a Karen, e quando a gente nota isso, dá para a gente se alegrar mais com a pessoa por aquilo. Então quer dizer que você vai viajar, você tem planos, como é que vai ser a viagem? Porque às vezes só de lembrar de uma coisa boa, a pessoa... Sabe, se a gente fizer isso uns com os outros em casa, se ouvir de verdade, a gente vai poder se alegrar mais juntos com algumas coisas que nem são tão complicadas ou grandes, e a gente vai ser capaz de perceber mais os machucados e as angústias uns dos outros, com um pouquinho de atenção. Se a gente aprender a fazer isso, a gente também vai aprender a se colocar de um jeito melhor, com mais calma, com mais equilíbrio, na medida certa, sabendo também a hora de parar. Irmãos, quando Jesus entra na vida da gente, ele entra e, como disse o profeta Isaías, o que era deserto, de repente começa a verdejar. Quando Jesus entra na casa da gente, de repente ele encontra a nossa casa como um deserto. Está todo mundo evitando falar um com o outro, todo mundo sem paciência um com o outro, todo mundo ficando mudo e surdo um para o outro. Mas quando Jesus chega e a gente se abre para Ele, de repente as coisas começam a verdejar de novo. A gente nota mais a pessoa ao nosso lado, a gente pega uma palavra que pode ser legal para a gente tentar retomar a comunicação, a gente consegue falar sem agredir. Quando Jesus chega na casa da gente, Ele também cura a família da gente, o relacionamento da gente. Pode ser que Ele tenha escolhido fazer isso através de você. Então fica atento, fica aberto para Ele, para que Ele possa fazer a sua obra. Mas acredita nisso, onde Jesus chega, também ali onde a gente tinha decidido emudecer ou ensurdecer, Ele pode nos abrir de novo, para que a gente volte a se entender, para que a gente volte a se ouvir e volte a conseguir se expressar. Arrisca fazer isso, vale a pena, mas o segredo é, abra-se, em primeiro lugar, para Ele. Quando Jesus disse àquele homem, abre-te, abre as portas da tua vida, o primeiro a chegar foi o próprio Jesus. A primeira voz que aquele homem ouviu foi a voz do próprio Jesus. Pois que seja assim também com a gente. Se você se abrir para Ele, e a primeira voz que você ouvir for a dEle, você vai ver que todo o resto, aos pouquinhos, começa a se ordenar, começa a ir para o lugar. Que o Senhor Jesus, nosso Salvador, capaz de curar o nosso corpo e a nossa alma, e dar para a gente uma vida nova, começando de dentro, que Ele nos ajude, quem sabe, a voltar para casa hoje, não mais surdos, não mais mudos, mas por inteiro abertos para aquilo que Ele pode e quer fazer na vida da gente. Que Ele abra a nossa mente, o nosso coração para algo novo, para a gente deixar de patinar, fazendo as mesmas coisas, que a gente já sabe que não trazem solução, mas para que a gente possa dar passos num caminho melhor, que Ele vai mostrando para a gente dia a dia.